Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E turma, esse canal aqui, nós estamos postando esses vídeos aqui no canal alternativo, porque para quem não sabe ainda, não acompanhou, na semana passada nós tivemos o nosso canal oficial, o MF Modé, hackeado e ainda estamos na discussão com o YouTube para conseguir recuperar esse canal, tá bom? Esse é um processo complicado e estamos postando nesse canal alternativo, então se você quiser acompanhar e saber realmente aonde é que estão os vídeos, a melhor coisa é se inscrever lá no Instagram do Modé, @mfmodé, e aí lá tem um grupo tudo sobre a Bolsa de Valores, onde a gente posta o vídeo e também informa vocês sobre a evolução desse tema, tá bom? Então, turma, nós essa semana tivemos aqui a disparada do dólar e a queda do Ibov, do índice, né? Na verdade, nós tivemos aí uma semana onde o mundo inteiro fez uma semana de baixa e foi acentuado na sexta-feira, muito por conta das tensões de expectativa da guerra, né, e o Irã e Israel. Aí você deve estar acompanhando o noticiário, né? Então aconteceu o ataque do Irã sobre Israel, Estados Unidos, Inglaterra, França, todo mundo foi lá ajudar Israel e ao que eu estou acompanhando no Twitter, pelo menos acho que só teve uma baixa em Israel e dos mais de 300 mísseis lançados, acho que só 7 chegaram no solo israelense. Então eles conseguiram se defender lá com o Iron Globe, que é uma coisa espetacular que Israel tem, né? E hoje também na madrugada o Irã mandou uma nota dizendo que isso que tinha acabado o ataque foi só uma mensagem, porque eles atacaram lá a embaixada, então o Irã fez esse ataque e que não é uma guerra, simplesmente era só essa vingança e que vai parar por aí. Bom, vindo desses caras, difícil de saber o que vai acontecer. Então, o mercado ele não gosta de incerteza e aí ele ficou tenso e realizou posições na sexta-feira, né? Então o mundo inteiro caiu e o Brasil foi junto. Obviamente o dólar também se desvaloriza, juros se valoriza, né? Juros, essas coisas, commodities se valorizam, né? Petróleo e tal. Então é natural desses momentos de tensão. Vamos ver como é que vai abrir o mercado na segunda-feira. O pré-marketing do SP500 até esse momento estava ali com 0,8 negativo, né? Abrir com gap e tal, mas com esse comunicado do Irã, não sei se vai acalmar a coisa ou não, tá bom? Então vamos ficar atentos e se tiver tudo tranquilo, essa semana a coisa volta à normalidade. O que não vai voltar muito à normalidade é o Brasil, porque o dólar realmente rompeu aquela resistência, rompeu os 5,100 e ele pode ir muito rapidamente para os 5,200, 5,300, tá bom? E o índice, ele está ali na zona do Deus me livre, né? O Ibov fechou mais baixo de todo esse conjunto e uma barra feia, né? Porque fechou na mínima e o índice perdeu o fundo. Então, assim, temos espaço para descer, tá? O Ibov pode ir testar os 120 mil pontos. Então, com essa tensão toda, pode ser um movimento. Vamos ver se finalmente sai dessa consolidação, seja para cima, seja para baixo. Para nós que somos traders, o importante é que o mercado se movimenta, né? Então, turma, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, não necessariamente nesse, mas lá no Instagram, @mfmodé, para curtir a melhor live de abertura todo dia às 8h15 da manhã e ficar atualizado sobre o nosso canal aqui do YouTube. Além disso, não podemos deixar de falar sobre o Momento Economês. Então, hoje nós vamos falar sobre inversão da curva, né? Então, a curva invertida de juros, o que significa isso e quais as consequências, né, que ele traz na economia. Então, tem um estudo onde mostra os momentos em que a curva, falando do mercado americano sempre, né? Os momentos em que a curva se inverteu, quanto tempo ela ficou invertida e quais as consequências que isso daí trouxe para o mercado depois dessa inversão da curva. Então fica aí que o Momento Economia está bem interessante.
Então, olhando o mapa de calor, a gente vê aqui que está todo mundo para baixo, né? Não é uma exclusividade do Brasil, né? Nós tivemos só a Petro e a Vale para cima, o que segurou um pouco o mercado. Imagina se a Petro e a Vale estivesse caindo. E o S&P 500 também um consenso para baixo, né? Mesmo o setor de energia ficou para baixo. E aí nós tivemos alguns destaques aqui, só que foi a Apple com 4%, o Google e a Tesla que subiram, mas fora isso, praticamente o mercado inteiro no vermelho. Indo agora para o VIX, nós vemos aqui, olha, que ele tem no gráfico semanal esta linha de tendência, aonde ele foi testar aqui, né, perto dos 19 pontos, e deu uma estressada, né, principalmente por conta dessas questões que o VIX ele é aquela relação entre opções de put e calls, né, opções de compra e venda. Então, o pessoal comprou muita put para se redear com essa história da guerra, e aí o VIX deu essa estressada, e aí o mercado realmente corrigiu. Quando a gente olha juros está para cima, né? Então, principalmente nos Estados Unidos, nós tivemos aqui uma semana de alta, ele está nesse canalzinho de alta, e é um péssimo sinal para a economia. Já os juros na Europa está mais comportado, porque a Christine Lagarde essa semana saiu os juros na Europa, né, não mexeram, mas ela manteve que deve começar o corte de juros em junho, né? Os Estados Unidos já o corte de juros já está começando a ficar meio indeciso. Então a única coisa que ela falou é que só não vai cortar se tiver alguma coisa muito diferente nos Estados Unidos, né? Então, quando você olha aqui o resto da Europa, o Reino Unido também está praticamente aqui amassado. Agora, o Japão está fazendo pivô de alta aqui nos juros de 30 anos, né? Isso daqui não é uma boa. Indo para o S&P 500, nós temos aqui, olha, a segunda semana consecutiva de baixa e ele perdeu essa linha de tendência. Então, quando a gente olha aqui no gráfico diário, fica mais fácil de entender a perda dessa linha de tendência aqui, né? E aí, olha, além de perder essa linha de tendência, ele deu essa enroscada aqui, consolidou praticamente a semana inteira e na sexta-feira fechou aqui abaixo. Isso quer dizer uma reversão de tendência? Ainda não, né? Agora, nós vamos ver no Momento Economês mais detalhes desse gráfico aqui em termos de projeções, tá? Então, não vou gastar muito tempo com isso daqui, porque esse negócio aqui pode fazer uma correção maior. Tudo depende do quanto o mercado estressar, se o VIX subir e tudo mais, né? Já a Nasdaq, olha, está se segurando bem, então nós temos aqui uma consolidação, onde ela não perdeu fundo, e você viu que algumas fundos, como a Apple, reagiu no fundo, né? Então essa Nasdaq aqui continua ainda com valor, né? Por incrível que pareça, nos tempos atuais, as empresas de valor, que normalmente o pessoal corria, né, nos momentos de tensão, então o pessoal ia para a segurança, que são as empresas de valor, chamadas consumer staples e tal, né, marcas muito fortes. E atualmente o negócio deu uma invertida, porque o pessoal está indo para as Magníficas 7 como segurança, e são empresas de tecnologia, né, então é uma novidade aí para o mercado. E nós vamos ver na sequência o Dow Jones e as consumer staples que corrigiu bastante, então um movimento diferente do esperado. Agora aqui o Dow Jones, olha só, uma bela de uma barra de baixa, e eu até já tracei aqui um Fibonacci desta perna, né, onde nós temos o primeiro alvo aqui nos 37 mil pontos, né, depois os 50% é no topo histórico, essa linha aqui era o antigo topo histórico que foi rompido, né, então o Dow Jones corrigindo mais do que o esperado. Quando a gente olha aqui, o XLP, né, que são as Consumer Staples, veja que elas não tinham rompido o topo, né, pararam um pouquinho antes e fizeram 2 semanas de baixa também com o rompimento da linha de tendência, né? Então isso daqui é um mau sinal e é uma coisa curiosa, né? Porque normalmente a economia real, né, a economia mais sólida, ela sente menos nesses momentos de tensão, e está acontecendo o contrário. Outro setor também que está sofrendo, começaram os balanços na sexta-feira, é o XLF, que é o setor financeiro, né? Então veja que ele tinha chegado aqui no topo histórico, né? Semana passada aqui deu uma engolfadinha e essa semana aqui caiu bastante. E não é porque os balanços vieram ruins, os balanços dos bancos, pelo menos o JP Morgan, os que já vieram na sexta-feira, vieram bem, mas o mercado mesmo assim está realizando. Então tá com cara aqui que a gente ainda vai ter mais correção. E se tiver correção no setor financeiro, dificilmente o S&P 500 consegue se segurar, tá? Eles andam muito juntos.
Outro que não foi muito bem também foi o Russell 2000, né, mais perto da economia real. Então a gente tinha essa linha de tendência aqui e ele voltou aqui para fazer esse pullback. Não é um sinal muito legal, né? Então esse negócio aqui ele pode voltar para dentro da consolidação e aí vai ficar ruim. Ele tem que se segurar aqui essa semana. E a gente não sabe como é que vai ser a semana. Ela está começando meio com o pé esquerdo, né? Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX. Então o DAX, olha, é muito importante, né? Eu deixei aqui dois Fibonacci aqui que estão se entrelaçando, né? Então um é da projeção de Fibonacci, então é esse lilás aqui, olha, ele chegou no alvo de 100% deste pivô, e aí é normal essa reação. Então, esta perna aqui, que foi essa perna de alta, dá para a gente traçar um Fibonacci de retração, que é essa cinza. A gente vê aqui que o primeiro alvo está aqui nesta zona de era resistência, virou suporte, né? E o alvo de 50% está exatamente no pivô. Então veja como essas coisas se conversam, né? É por isso que está aqui desenhado na tela. Então a gente pode esperar alguma correção aqui na Alemanha. Lembrando que a Europa sofre muito mais com essa tensão do Oriente Médio, porque está muito mais perto, está muito mais envolvido do que os Estados Unidos, que está lá longe, né? E também é muito mais dependente do tema de energia do que os Estados Unidos, que é autossuficiente em petróleo, é exportador de petróleo, né? O Reino Unido, olha, mandou bem, uma semana de alta, está indo bem. A França também, olha só, já deixei aqui um Fibonacci, que ela pode corrigir aqui nessas retrações de Fibonacci. Lembrando, subiu bastante, é normal uma correção, e nós vamos ver um pouco mais no momento economês, né? Vale para tudo. O índice Nikkei também, olha, essa semana aqui fez aqui um dojizinho, né? Então isso daqui é uma consolidação no topo histórico, normal. A China meteu aqui uma barra já vermelha, isso daqui já está rolando a China, para eles é segunda-feira já, né? Então você vê que está enroscado aqui um tempão e isso daqui provavelmente é o negócio da guerra, mas ainda está ok, né? Nada desesperador. O que é um bom sinal, talvez a gente não tenha um gap muito grande. Os mercados emergentes deram uma reagida também, está numa resistência, é normal. Indo para o EWZ. O EWZ, olha, perdeu fundo, né? Então é muito feio isso daqui. Lembra que a gente estava falando aqui das sombras e tal, topo mais baixo, não sei o que, e essa semana aqui veio colocar o prego no caixão, né? Então esse negócio agora pode descer aqui de novo para a região dos 29. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui o gráfico anual do EWZ, olha só que coisa feia. Eu postei ontem no Instagram, mandei lá no grupo lá tudo sobre a Bolsa de Valores, lá do Modé também. Nós temos aqui esse candle aqui do ano de 2024, veja que ele está com 11% de queda. Essa barra vermelha aqui é 11% de queda. Deixa eu trazer para cá que vocês não estão vendo. Aqui, olha, esse número aqui, variação no ano, 11% 10,5% de queda. Então, esse negócio aqui é muito ruim, né? O EWZ é o pior de todos os mercados emergentes. Seguindo aqui agora, depois eu quero fazer uma conexão disso daqui quando a gente estiver olhando o IBOV, tá? Indo agora para as commodities, nós vemos aqui que a commodity continua para cima, né? Então, depois de ter feito esse rompimento, essa semana aqui ele fez um dojizinho, praticamente não saiu do lugar, mas a tendência se reverteu, né? O petróleo também, olha, fez um dojizinho aqui, está pensando, mas tem tudo para vir aqui para a região dos $95, né? O minério de ferro também está pensando aqui. Aliás, esta semana aqui foi a semana desta barra aqui, fazendo uma bela de uma reação. Esse minério de ferro aqui já com a cotação da China, né, já é essa barrinha aqui de segunda-feira. O cobre também, olha, teve uma semana positiva, deixou uma sombrinha aqui, mas está no topo histórico, né, então é normal. E o ouro que chegou aqui nesse primeiro alvo do pivô, né, desse pivô aqui que ele fez. Então esse alvo aqui é o de 61.8, que estava aqui no 2.350, faz tempo isso aqui está aqui. Essa semana bateu e aí fez uma reação. E essa reação é normal, tá bom? Por dois motivos. Um, por ter andado bastante chegado no alvo muito rápido, outra por causa da tensão. E aí você fala assim, mas na tensão o pessoal não corre para ouro? Sim, corre para ouro, mas essa corrida para ouro já aconteceu antecipado, o mercado anda sempre na frente. O que acontece aqui
é que nos momentos de tensão, o pessoal precisa realizar as suas posições mais líquidas e que estão melhores, né, como o ouro, que andou pra caramba, para cobrir as suas chamadas de margem quando o mercado cai, né? Então isso é comum acontecer. O ouro, num primeiro momento, ele reage para baixo e não me surpreenderia se ele fizer um pullback aqui. É só oportunidade para comprar mais, tá? A tendência está muito forte. A mesma coisa a prata, né? Que veio aqui, olha, testar esses topos, né? Deixou uma sombra também e pode vir fazer um pullback, cair um pouco mais, mas essa prata aqui, olha, não tem jeito. Ela bateu nos 30 aqui e ela vai romper o 30 e vai embora, tá? O urânio também, olha, isso aqui não tem nada a ver com a guerra, tá? Mas é urânio para energia nuclear, né? Para geração de energia, usinas. Então ele está aqui, olha, veio testar novamente esse topo aqui e isso daqui é uma xícara maravilhosa, né? Então, olha aqui uma alcinha, né? Isso aqui tá louco para romper. O urânio deve romper em breve. Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que fez uma barra de alta grande, né? Obviamente por causa de tensão. No momento de tensão, o melhor hedge é o dólar, né? Então, muito mais do que ouro por causa da liquidez e tudo mais, né? Porque imagina o seguinte, se você está prevendo que vai ter uma queda, e você é um hedge fund que você quer comprar na baixa, você vai colocar o seu dinheiro em ouro. Obviamente, você precisa ter alguma coisa de ouro para proteção, né? Mas você vai deixar o seu dinheiro em ouro ou você vai deixar em cash, em dólar, né? Título do tesouro, de curto prazo, qualquer coisa assim, TPIs, né? Você vai deixar em dinheiro com alta liquidez, porque a hora que o mercado der aquele solavanco lá para baixo, se por um acaso vier uma guerra, cair 15%, 20%, eles precisam ter caixa para comprar, né? Então o dólar se valoriza para isso, o pessoal vai para caixa. E isso aqui está alinhado com a alta de juros nos Estados Unidos também. Então esse DXY aqui tem tudo para vir testar aqui essa região de 107, 108, tá bom? E o Bitcoin sofreu um pouco ontem, né? Normal, assim como o ouro, né? Mas olha, ele está aqui nessa primeira retração de Fibonacci desta última pernada que ele deu. Opa, deixa eu acertar isso daqui. Essa última pernada que ele deu, né? Então está aqui na primeira retração de Fibonacci, ele pode se segurar aqui, isso daqui ser só uma consolidação e ele ainda romper, tá? Não duvide disso daqui. Agora, se por um acaso ele perder isso daqui, o próximo destino dele, ele está aqui na região dos 52 mil e ele pode vir aqui até os 45, tá? Não duvide disso, isso daí não vai machucar a tendência, né? Olha só, nós estamos aqui no zigue-zague altista, né? E é normal, é proporcional aqui à perna, né? Mas aqui para mim o que está decidindo são os 60 mil. Se eles segurar aqui nos 60 mil, é só uma consolidação para continuar para cima, tá? Já o Ethereum já corrigiu um pouco mais, né? Já veio aqui até a última retração de Fibonacci, está fazendo uma reação. Ele ainda pode vir aqui nos 2.400, né? Mas de qualquer jeito vale a mesma coisa que eu falei, né? Isso daqui continua nessa tendência de alta e qualquer correção disso daqui é só oportunidade de mais compra, tá bom? Por fim, de moeda, eu queria falar aqui do Yen japonês, que nós tínhamos falado desse rompimento aqui, que estávamos esperando já há um tempo. Isso daqui também é uma xícara, né? Uma chicarona aqui, com uma alça um pouquinho diferente. A gente mostra isso aqui só porque você vê isso aqui nos livros da análise técnica, e quando aparece no gráfico é legal de mostrar, né? Mas de qualquer jeito, o que vale aqui é o rompimento desse triângulo, né? Então é um rompimento que essa semana aqui fechou forte e ele tem tudo para vir aqui nos 160 ienes por cada dólar, tá bom? Então o ien se desvalorizando. Indo para as principais as magníficas 7, né? Então nós temos a Apple, que foi o destaque da semana aqui, que reagiu ao fundo. Olha, e ela está realmente aqui numa região definitiva, né? Se romper aqui e andar, ela vem testar topo, né? Assim como fez aqui, olha, da última vez que reagiu, ela fez esse mesmo movimento. Então pode acontecer novamente, tá bom? Eu estou bem de olho nessa Apple aqui e se ela me der uma oportunidade de compra, seja por diário ou 60 minutos, eu compro esse negócio com alvo aqui no topo, tá bom? A Microsoft, olha, continua aqui na consolidaçãozinha apertada, né? Isso aqui pode romper para cima. E veja que interessante, né? Nós estamos nesse momento que S&P 500 corrigiu, o Dow Jones corrigiu, mas as magníficas continuam com a tendência. Vocês vão ver todas aqui. A Amazon, olha lá, está no topo histórico. Obviamente, chegou aqui no topo histórico, já tentou 2 vezes, está na terceira vez, tinha que ter um dojizinho, né?
Difícil passar direto, mas a tendência continua de alta. O Google rompeu o topo histórico aqui, olha, já tinha rompido a semana passada e essa semana fez uma bela de barra aqui de continuidade, né? Então tá tudo ok para o Google. A Meta também, olha só, tinha rompido a semana passada, pullbackzinho, tá fazendo barras apertadas, mas não são movimentos pequenos, né? Tá vendo? Essa barra aqui, ela saiu do 486 e veio aqui para 526, são $50 em uma semana. É bastante coisa, é 10% de andando, né? A Tesla. A Tesla já é um caso diferente, né? A Tesla, ela até fez uma reaçãozinha, tentou reagir, né? Mas olha, esse negócio aqui está muito vendedor, né? E quando eu olho aqui esse canal de baixa, você vê que tem aqui, isso daqui está muito bem desenhado, né? Essa linha intermediária aqui, tudo. E aí eu vejo esse momento aqui, onde enroscou nesta região em que ela está, e depois ela fez essa pernada de baixa. Eu não duvido que ela está dando uma enroscada aqui e ela faça mais uma pernada de baixa, como eu disse aqui, para vir aqui na região dos 100, talvez até perder, tá bom? E aí fala assim, é o fim da empresa? Não, é o Elon Musk falando no X, não sei o que, não tem nada a ver. Simplesmente a Tesla subiu demais, né? Então vou colocar aqui no gráfico mensal dela. A Tesla subiu demais, né? E tem uma expectativa de que os resultados se realizem. E chega uma hora que a realidade bate, né? Então ela subiu 3.200% aqui desde 2019, lá do fundo do Covid, né? 3.200%. E aí 3.200% estava considerando fabricar todos os carros do planeta, né? E a realidade não é essa, né? Então precisa fazer uma correção aqui no tempo e tal, é normal, tá bom? Nada de assustador, que é um problema com a empresa, um problema com o Elon Musk, nada disso. É uma correção saudável, até porque isso aqui é uma bandeira de alta no mensal, né? A Netflix continua aqui no seu desafio para chegar no topo histórico, eu acho que vai chegar, assim como o Google e a Amazon fizeram. E a Nvidia, olha, continua aqui na mesma região. A Nvidia, para mim, está com cara de que ela vai fazer alguma coisa parecida com isso daqui, né? Deve ficar um tempo por aqui, está perto dos $1.000, para pegar energia, esperar chegar perto da média aqui, né? Então tem bastante tempo, mais provável que ela faça isso, pelo menos por enquanto, tá bom? Então, turma, encerrando o mercado americano, vamos agora para o Momento Economês. E como eu disse, nós vamos falar hoje sobre a curva invertida, a curva de juros invertida. Então, conceitualmente, bem rápido, o que acontece? Se você vai emprestar dinheiro para alguém e ele vai te pagar daqui 6 meses, você vai cobrar uns juros anuais. Vamos falar de um ano. A pessoa se compromete a te devolver o dinheiro em um ano. Aí você fala, vou olhar aqui quanto está a Selic, quanto está o CDI e tal, eu te empresto por 10%. E agora, se a pessoa fala assim, olha, eu quero um dinheiro emprestado, mas eu vou te devolver daqui 10 anos. Então, normal você fala assim, não, 10% por ano, não. Se eu vou ter que esperar 10 anos para receber o dinheiro, eu vou querer cobrar 15% ao ano. Então, o prazo é mais longo, os juros é mais alto. E assim, se você for fazer um financiamento de uma casa, de um carro, de qualquer coisa, funciona assim, né? Quanto mais longo prazo, maior é a taxa de juros anual. E na taxa de juros dos títulos do Tesouro, né, ela funciona da mesma forma, né? Então, você vai emprestar dinheiro para o governo a 6 meses, a 3 meses, a 1 ano ou a 30 anos, você vai sempre exigir mais juros. E aí, o que acontece quando essa curva... Então, isso daí forma uma curva que conforme, se você colocar no tempo e os juros no gráfico, isso daí vai subindo, é uma curva ascendente, né, dos juros. Só que existem momentos onde você tem, principalmente quando você tem uma disfunção na economia, por exemplo, um choque de inflação que aconteceu no Covid, e aí você precisa subir os juros de curto prazo. Mas você acredita que daqui 10 anos essa inflação vai cair. Então você cobra uns juros para emprestar no curto prazo maior do que você cobra no longo prazo. Porque você fala assim, eu vou emprestar por um ano, eu vou exigir 5%, vamos falar do americano, né? 5% para você me devolver aqui no próximo ano, porque a gente tem uma inflação que está rodando aí, sei lá, 3, 4%. Agora, se eu for te emprestar para 10 anos, eu sei que essa inflação não vai permanecer, a inflação vai voltar para 2%. Então, no título de 10 anos, eu vou te cobrar 3% ao ano. E aí, no longo prazo, então no primeiro ano eu perco, mas depois do segundo ano em diante eu começo a ganhar porque a inflação vai cair.
E aí a curva fica invertida, ou seja, você está emprestando mais barato para um prazo mais longo e mais caro para um prazo mais curto. É exatamente isso que está acontecendo. E aí o que acontece? Quando isso ocorre, essa inversão da curva de juros, você tem efeitos na economia, né? Porque, obviamente, se o juros está alto, todo mundo que tem os prazos de empréstimos vencendo, principalmente os governos e as empresas, para você refinanciar a sua dívida, você precisa pagar mais caro, porque o juro subiu, né? Então subiu os juros da casa, e aí você, do financiamento da imobiliário, e aí você não consegue comprar casa, então o cara que constrói casa não consegue vender, e assim por diante, o empréstimo para carro e tal, e aí você dá uma parada na economia. E aí isso daí traz consequências, geralmente traz recessão. Então nós vamos ver isso daí nos gráficos, qual é o efeito deste negócio, tá? Então, vamos lá para os gráficos. Começando aqui, a primeira coisa, olha, o que a história nos mostra? Então, nós vamos ver aqui que isso daqui, olha, desde no século passado inteiro, né, desde lá da crise de 29, começando lá em 20, né, lembrando a crise de 29, já falei isso várias vezes, ela começou em 21, né, que em 21 nós tivemos uma recessão. E aí, olha só, veja que aqui é o juro zero, né? Então, normalmente ele trabalha aqui, olha, falando de Estados Unidos, né? Entre 0 e 5%. Os juros dos títulos de 10 anos em relação ao 3 anos, né? Então, qual que é o spread? A diferença para você emprestar para, aliás, 3 anos, não, 3 meses. Para você emprestar para 3 meses, que é curtíssimo prazo, ou você emprestar para 10 anos. Então, tem um spread. E aí esse spread gira de 0 a 5%, né? A média aqui você vai ver aqui que está mais aqui em 3%, né? E aí tem momentos em que isso daqui inverte, que é o que nós estamos falando. E aí o que acontece? Essa inversão da curva ela causa esses danos que eu falei na economia real, que é a dificuldade de emprestar para você comprar casa, para você comprar eletrodoméstico, para você comprar carro e tudo mais, porque o juro sobe, a prestação fica muito cara e aí o pessoal não consegue comprar. E aí isso acaba geralmente trazendo um período de recessão. Então a gente vê aqui essas barras cinzas aqui são os períodos de recessão. A gente pode ver que acontece aqui, os juros inverteu aqui no final da década de 20 e aí nós tivemos a recessão aqui que foi acho que de 31 a 34. E aí você tem aqui outros momentos onde tem recessão, mas não necessariamente inverte a curva. Às vezes inverte um pouquinho e não causa recessão, a recessão vem depois. E você tem alguns períodos que são realmente chocantes, né? Como 74, teve uma grande inversão da curva, depois teve uma recessão, que foi o período lá do choque do petróleo. E aí depois, em 80, a gente teve todo o período inflacionário, que não souberam lidar bem, né? E depois veio a recessão aqui no início da década de 80. E assim por diante, a gente tem outros momentos aqui, olha, na bolha.com, que todo mundo fala assim, bolha.com, mas olha, o juros já estava invertindo antes. No final dos anos 90, início dos anos 2000, o juros já estava invertido. Aí em 2001 veio a recessão. A mesma coisa aqui, olha, a curva inverteu aqui em 2006, e a crise lá dos bancos, né, crise bancária, subprime, aconteceu em 2008. Então, e o Covid também é a mesma coisa. Mas olha, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Covid foi uma surpresa, ninguém esperava tal, mas a economia estava já com problemas. Olha, a curva estava invertida. O que aconteceu, o Covid, foi apenas um motivo para o preço fazer o que ele queria fazer. E agora nós estamos aqui nesse absurdo de curva invertida, que é um dos piores momentos aqui de inversão de curva que a gente já teve na história recente, tá bom? Seguindo aqui então, nós vamos ver aqui o histórico desse negócio, de quantos dias que a curva ficou invertida nos piores momentos, né? Então, nós vemos aqui, olha, que lá na crise de 29 ficou 700 dias, aqui na crise de 74 ficou 534 dias, e aqui na crise de 2008 ficou 540 dias. E hoje nós já estamos aqui com 511 dias, ou seja, nós estamos por um período de curva invertida, um dos maiores que já aconteceram na história recente, né? E aí você tem os outros momentos aqui que são um pouco menores, tal, e o que preocupa são esses acima de 500 dias que nós estamos falando aqui, né? Seguindo aqui o próximo slide, nós vamos ver aqui uma coisa curiosa. Além da inversão de curva, nessas últimas crises que nós tivemos também uma influência do preço do petróleo.
E nós estamos falando sobre o petróleo aqui, nós estamos falando de guerra no Oriente Médio e todas essas coisas, né? Então a gente vê aqui que antes da recessão lá de 74, nós tivemos uma grande alta no preço do petróleo. Olha só quanto o petróleo custava lá no começo da década de 70, 16 dólares o barril, né? Aí subiu aqui e foi para 32. Aí depois, período inflacionário, antes da recessão aqui de 81, nós tivemos uma alta de petróleo e chegou a ser cotado aqui quase 70 dólares, né? Aí depois, antes dessa crise aqui de 89, nós tivemos também uma outra alta de petróleo. Aí, antes da crise de 2002, nós tivemos uma alta de petróleo. A mesma coisa aqui em 2008, olha só, o petróleo estava sendo cotado aqui a 130 dólares, que é o topo histórico, que nós estamos com medo de ele chegar novamente aqui nessa região, né? E aí aqui nós tivemos, o Covid foi uma exceção, onde todo mundo achou, aliás, o mundo parou, né, praticamente, então o petróleo despencou aqui, né? Foi uma exceção à regra. Agora, ele já subiu bastante e ele está dando essa enroscada aqui e ele pode dar mais uma paulada, né? E aí isso pode preceder mais uma recessão, principalmente com todas essas tensões no Meio Oriente. Seguindo aqui, uma coisa curiosa que chama atenção é que quando você tem esses períodos pré-recessivos e de inversão de curva, você ainda tem por um tempo o SP 500 se destacando e andando bastante, tá? Então nós vemos aqui que lá na crise de 2000 de 89, depois que a curva inverteu aqui, ele ainda andou 29%, o SP 500, né? E se você olhar outros momentos aqui, olha só, a curva inverteu aqui e ele ainda estava andando. A curva inverteu aqui e ele ainda continuou subindo. E nós estamos com a curva invertida aqui e ele continua subindo, né? Então, essa é uma curiosidade, por quê? Porque o dinheiro, o fluxo de capital, ele vai para onde está mais interessante. Então, enquanto está interessante a Bolsa de Valores, ele segue na Bolsa de Valores, né? Então, nós vemos aqui, olha, na história mais recente, na crise de 2008, nós tivemos aqui a inversão da curva e ele, em 600 dias aqui, que a curva estava invertida, ele ainda subiu 25%, o SP 500. Né? Essa linha aqui é da inversão da curva e essa linha aqui é do SP 500. E a mesma coisa aconteceu aqui, olha, no Covid. Né? Nós tivemos aqui a inversão da curva e ele andou aqui, em 250 dias, andou 25% para cima. E nós estamos novamente aqui com a curva invertida. Então, se você fizer aqui uma projeção desse negócio, nós vemos aqui que o total de dias que o SP 500 continuou subindo depois da inversão da curva, lá na crise de 2008, foi 657 dias. E se você colocar aqui que nós estamos com 500 dias, mais ou menos, né, de curva invertida, nós ainda temos 146 dias para subir. Então, nós estamos, neste momento, nós estamos aqui. Isso significa que esse negócio ainda pode continuar subindo, tá? E aí, isso daqui fica muito alinhado com as projeções que nós fizemos lá no começo do ano. Análise técnica funcionando, né? Então, olha só, eu falei que ia falar mais aqui sobre esse SP 500, né? O que nós tivemos aqui na história recente? Nós estamos aqui neste momento, né? Nós estamos aqui com 2 semanas de correção aqui e fez um topinho aqui. Aí aqui nós temos essas projeções de alvo, de pivô de Fibonacci e tudo mais, né? E se você colocar isso daqui no tempo, eu tinha falado lá desde o começo do ano que essas indicações que nós estamos vendo agora, de inversão de curva e tal, elas projetavam um pico em setembro, mais ou menos em setembro de 2024, né? E quando a gente junta tudo isso daqui de novo, né? Nós estamos agora em abril, né? Isso daí nós fizemos lá em dezembro, né? Você olha o que está acontecendo no mercado, faz sentido, porque olha, nós tivemos aqui essa correção de 10% depois dessa pernada que ele fez, né? Aí ele veio e deu mais uma pernada aqui, que é o que está agora fazendo um topo. Se nós projetarmos a mesma correção aqui no tempo aqui, que isso daqui dá mais ou menos uns 90 dias, de 10%, você vai vir fazer um pullback nesse topo histórico que foi rompido aqui nos 4.800. Eu não estou falando que é isso que vai acontecer. Deixa eu concluir aqui, depois eu faço o meu comentário. Mas olha, veja como faz sentido esse movimento aqui. E aí, se você pegar essa mesma inclinação aqui e colocar em termos de tempo, naqueles 150 dias que nós falamos, 146 dias,
ele tem tempo para fazer uma correção aqui de 10%, vir testar o topo histórico e depois ainda vir aqui nesta primeira projeção de Fibonacci aqui deste pivô de alta e vir fazer aqui, chegar nos 5.600 pontos. Então, esse negócio aqui está fazendo muito sentido. E aí eu quero deixar um recado importante aqui para vocês. A análise técnica ela não funciona para prever futuro, tá bom? Mas ela nos ajuda muito no planejamento. Por quê? Você faz um planejamento, qual que é o cenário que tem maior probabilidade? No momento, para mim, esse é o cenário com maior probabilidade. E nós já passamos mais de 4 meses de quando eu fiz essa análise lá em dezembro do ano passado, e até o momento ela está se confirmando, tá bom? Então, não tem por que mudar o plano se a análise está se confirmando, o movimento do preço está se confirmando. E aí, se tiver alguma mudança, a gente muda o planejamento, não tem problema nenhum. Mas enquanto o planejamento estiver válido, você tem que se aproveitar dele. Então, depois de você ter uma pernada dessa tão expressiva como aconteceu aqui, é natural você ter algum período de correção. Eu não sei se vai ser 10%, se vai vir fazer um pullback aqui, se vai vir mais, se vai vir até a cabeça desse pivô, ou se vai corrigir só. Nós já estamos corrigindo mais ou menos uns 5%, né? 4% alguma coisa. Ou se vai cair menos aqui e já virar para cima antes. Isso depende de muita coisa, né? Depende de evolução da guerra, temos a guerra lá da Ucrânia, essa guerra pode acabar, pode acontecer lá alguma coisa com o Biden ou com o Trump, esse ano tem eleição, né? Então, quando nós estamos falando de setembro, nós estamos falando realmente muito perto da eleição, né? Então, muita coisa pode acontecer. E aí a gente vai revisar o plano e por isso que nós estamos aqui todo dia, né? Mas hoje, para mim faz muito sentido esse movimento e é assim que eu vou continuar operando, tá bom? Mas para concluir aqui, eu tenho a sequência desse movimento, porque aqui nós estamos falando do movimento até esse ano, né? Só que o que acontece? A gente não pode esquecer de tudo aquilo que a gente viu, que sempre que a curva fica invertida, ela traz alguma consequência para a economia, e geralmente é recessão, né? Então, quando nós vemos aqui essa inversão e os drawdowns, o tamanho dos drawdowns quando teve a inversão, nós colocamos aqui todos os momentos em que inverteu. Então, você vê aqui 2020, 89, 69, 74, 2008 e 29. E aqui, olha, na linha vertical aqui, nós temos o percentual de drawdown, então quanto foi que caiu o mercado, e aqui nós temos os dias que ficaram invertidos. Então, quando você coloca essas coisas, você vê aqui, olha, no ano 2000 ele ficou mais ou menos uns 200 dias invertido e corrigiu um pouco menos de 40%. Aliás, em 2020, né? Que foi o Covid. Aí você tem aqui 89, 69, né? Tanto é que você vê que o pessoal não fala muito das crises de 89 e 69. Por quê? Porque foram drawdowns não tão significativos, 20 e poucos por cento, né? Agora, quando você fala aqui de 2008, olha, nós tivemos uma curva invertida por quase 550 dias, né? E aí, qual foi o tamanho do drawdown? Foi quase 60%, uns 55%. Então, isso daqui preocupa. E o pior de todos foi a de 29, né? Que teve aqui 700 dias de curva invertida e corrigiu 90% do mercado, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha esse histórico aqui, e nós estamos hoje com 511 dias de curva invertida e ainda não tem sinal de desinversão dessa curva, né? Ou seja, isso daqui ainda vai ficar por mais tempo, e a gente plota isso daqui nesse gráfico, nós estamos falando de uma coisa aqui que provavelmente fica aqui em torno de 540 dias, alguma coisa assim, né? Por aqui, e aí nós podemos ter um drawdown em torno de 60%. Lembrando, turma, nós estamos falando aqui de estatísticas, né? Então, a gente olha historicamente, cada vez é diferente, porque tem outros elementos acontecendo, tem guerras acontecendo, efeitos geopolíticos e tudo mais, então sempre é diferente. Agora, estatisticamente, não seria de duvidar um drawdown, por exemplo, no ano que vem, iniciando em setembro desse ano, com eleição, pode ser a eleição do Trump, a gente não sabe o que vai acontecer e tal, né? Criar algumas tensões e começar uma correção, e no ano que vem nós temos uma correção, como aconteceu em 2008, cair uns 40%, 50%, 60%. Isso é possível, tá? Agora,
eu preciso me preocupar com isso agora? Não, nós estamos em abril de 2024. Vocês viram que, pela projeção, isso indica que a gente talvez tenha uma correção agora, mas ainda tem espaço para andar para cima, né? E todas essas tensões aí, elas podem ter, inclusive, nós estamos falando de mercado americano, elas podem trazer um ciclo de commodities, por exemplo, alta de petróleo, alta de todas as nossas commodities, né, que a gente vende, né, de comida principalmente, e isso daí pode trazer uma inversão onde o mercado americano está corrigindo e o Brasil corrigindo no primeiro momento, mas na sequência ser beneficiado pela alta das commodities e ele recuperar antes, tá? Isso daí já aconteceu na história e pode acontecer. Então a gente não precisa se preocupar com isso agora. Sabe? Não adianta você chegar agora e falar assim, o Ibov está caindo, o Maurício falou que vai ter recessão, não sei o quê, então eu vou comprar uma put de Ibov a 11 porque esse negócio vai cair para 50 mil pontos o Ibov. Não, não é assim. Como eu disse, o mercado ele tem seus ciclos, né, de sobe, desce, sobe, desce. Nós ainda estamos num ciclo de alta, que provavelmente até o final do ano ele faça um pico e depois comece uma correção, e aí neste momento de correção a gente vai ver se realmente tem uma inversão de tendência. Se isso acontecer, a gente vai ver no gráfico uma inversão de tendência e a gente vai operar vendido por um tempo, tá bom? E como eu disse, mercado americano é uma coisa, mercado brasileiro é outra coisa, tá? Então, para isso nós estamos aqui todos os dias com a turma do método 10x e fazendo aqui as análises de abertura de mercado nesse canal provisório, mas em breve estamos com o nosso canal de volta. O Instagram continua tudo bem, então segue lá no Instagram, @mfmodé, e temos o pessoal do Método 10x. Quem quiser assinar o Método 10x, é só mandar mensagem lá no Instagram, a gente manda o caminho, porque nós estamos todo dia junto com nossos alunos na sala, fazendo aí uma performance espetacular, seja no Day Trade ou no Swing Trade. O ano passado nossa carteira VIP deu mais de 60%, e nós temos aí o Top Trades também, bombando, tá bom? Então é para isso que nós estamos aqui. Agora vamos voltar para o Brasil. Então, turma, se o mundo inteiro estressou e o Brasil já estava estressado, não era de se estranhar que nós tivéssemos uma semana estressada, e principalmente foi nos juros aqui, né? Olha só, teve volatilidade, mas fez uma bela de uma barra de alta aqui, os DIs, né? E passou o nosso primeiro alvo aqui, veio quase no segundo alvo aqui, né? E além disso, lembra que nós fizemos aqui esta projeção, né, deste canal, ele praticamente atingiu aqui o alvo, né, desta projeção de canal. Foi mais rápido do que eu esperava, né? Apesar que aqui, olha, quando ele fez o rompimento, ele também foi em uma semana, né? Então não foi muito diferente. Aqui estava mais inclinado, mas veja como a análise técnica funciona, né? A questão é, você precisa conhecer a análise técnica, então precisa estudar, e se você aplicar ela de forma correta, né, as ferramentas que ela te dá, você tem a grande chance de acertar no seu planejamento. Aí depois você precisa confiar na execução, né? Então, juros continua para cima aqui, e isso daqui é um negócio complicado para o Brasil, né? A gente sabe quanto os juros afeta a economia, né? E nós estamos numa tendência de queda de corte da Selic, mas a cada dia que passa, parece que nós estamos mais perto do final desses cortes, tá? Vamos ver como é que vai ser a próxima reunião, mas tem uma boa chance dela não ser muito positiva, tá bom? Olhando aqui o Ibov, e aqui eu quero colocar, primeira coisa aqui, olha só, nós temos esta linha aqui de suporte, né, mas olha só, todas essas sombras e tal, e essa semana aqui fechou na mínima, então fechou realmente no pior fechamento de todo esse conjunto aqui do ano de 2024, né, nós estamos na menor cotação de fechamento semanal do ano de 2024. Então isso daqui não é nada legal, né? E aí, falando em ano de 2024, lembra que eu falei sobre o EWZ, né, que estava caindo ali mais ou menos 11%, né, o pior índice de mercados emergentes? Olha aqui o nosso anual do Ibov. Nós estamos com uma queda de 6% no Ibov. Aí você fala assim, pô, mas por que o EWZ está caindo 11%? Então você tem 6 aqui do Ibov. E o EWZ é cotado em dólar, então a gente vem aqui para o dólar e coloca no gráfico anual do dólar quanto que o dólar subiu esse ano. 4,5%. Parece mágica, né? Mas é isso. É os 11% que é a soma do quanto caiu o Ibov, quanto subiu o dólar, vai dar os 11% do EWZ. Por isso que eu sempre falo que às vezes o EWZ anda sem o Ibov andar, porque o dólar andou, tá bom?
Então vamos voltar aqui para a análise do semanal do Ibov. Então assim, o Ibov agora, olha, nós temos aqui essa situação onde ele perdendo esse fundo, ele pode vir, se tiver tensão mundial aí, ele pode vir muito rapidamente aqui nos 120 mil pontos, tá? Aí, olha, tem aqui alguns suportes, né? Então você tem essa linha de tendência aqui que pode dar uma segurada aqui no 123, 124 e tal, né? Mas, olha, não duvide que esse negócio caia rápido, porque você tem muita energia acumulada de venda aqui, tá bom? E aí, vamos aqui para o índice, que aí eu quero falar uma coisa mais ligada com esse canal aqui. Veja que no índice nós tivemos aqui, olha, ele está dentro desse canal de alta, né? Mas quando nós tivemos essa correção, ele demorou aqui, olha, 71 dias e caiu quase 16 mil pontos. E nós estamos aqui, olha, caímos 12 mil pontos em 76 dias. Então, não seria de estranhar esse negócio cair um pouco mais aqui ainda, né? E aí, eu até desenhei esse novo canal aqui. Novo não, né? Isso daqui já estava desenhado fazia tempo, né? Onde nós temos esse canal aqui, e esse negócio pode vir aqui, olha, 123 mil pontos, muito rapidamente. Nós já estamos praticamente na última retração de Fibonacci. E aí, turma, o que acontece? A não ser que a gente tenha alguma tensão muito forte, esse negócio pode ir rápido, né, para baixo, né? O índice faz isso daí. Às vezes, olha só, ele perdeu aqui, ele andou forte aqui. Isso pode acontecer, tá? Mas o índice anda muito em zigue-zague, né? Então aqui você tem essa última retração de Fibonacci, você tem essa linha de tendência, ele pode dar uma segurada aqui antes de fazer mais um movimento de queda, tá bom? Então cuidado, não vá com muita sede ao pote. Mas eu não preciso nem falar que o índice é só venda, né? Estamos operando vendido nele e ganhando grana todo dia. E aqui, olha, ele deixou mais uma bandeirola aqui, do mesmo jeito que a gente tinha falado aqui na sexta-feira, né? Nem sei se foi na sexta ou na quinta. E se perdesse aqui tinha venda, e aqui continua a mesma coisa. Se perder aqui tem venda, não tem compra no índice, tá bom? Olhando aqui o dólar para o gráfico semanal. Olha, um belo de um rompimento, né? Então, esse dólar aqui, o destino dele é esta região aqui dos 5.300, não tem o que falar, né? Quando o dólar pega um embalo, olha, ele faz esse movimento aqui muito rápido, né? Você vê que em 3 semanas ele fez esse movimento aqui. Ele pode fazer de novo aqui, mais 1 ou 2 semanas, ele chegar aqui nesse alvo, tá? Principalmente que o juros está subindo e tal, então faz sentido esse movimento. Então só tem compra no dólar, o que eu posso te dizer, olha, qualquer pivô que ele fizer, então na sexta-feira ele abriu com gap aqui, né? Qualquer sinalzinho que ele der, fizer um pivô de alta, tem compra. E nos 60 minutos, a mesma coisa, né? Aqui ele já deixou, veio aqui, deixou esse pivôzinho, pum, fez o movimento. Aí você fala assim, mas fez gap. Tá, nós estamos falando de operação, outra coisa é movimento de preço, né? Aqui, fez essa correçãozinha, se fizer o pivô, tem compra, não tem o que falar, tá bom? As small caps. Nós temos aqui também um movimento de baixa, ela acionou essa bandeira, né? Então fez aqui essa primeira perna, aqui embandeirou e acionou a bandeira e foi maravilhoso. E agora tem a oportunidade de vir novamente aqui para baixo, né? Então cuidado com as small caps, só tem venda nelas, tá? Indo para os principais setores, nenhum deles está bonito, tá? Então nós temos aqui o setor de materiais básicos, está no meio do caminho, porque a Vale ainda está meio se segurando, o minério de ferro subindo, né? Mas tá feio, né? O setor industrial tá no zigue-zague altista, mas olha, agora ele pode fazer uma correção aqui, né? Ele pode vir aqui numa retração de Fibonacci aqui, ou então nesta linha de tendência e tal, mas assim, é difícil de ele subir sozinho, né? O setor industrial deve continuar corrigindo. O setor de consumo eu não preciso nem falar, né? Então tem essa linha de tendência aqui, tá num canal de baixa e tal. De novo, movimento, bandeirinha, acionou, vai fazer pivô de baixa, só tem venda no setor de consumo, tá bom? Tem muitas oportunidades. Cuidado com os ativos lá que estão abaixo de R$2. Esses daí são difíceis de operar porque tem muita volatilidade, né? Tipo o Magalu. Mas é só queda, tá? São ativos que fazem 10% em um dia. O setor imobiliário, olha, deu um péssimo sinal aqui, porque lembra que eu falei desse afunilamento aqui, olha, ele acionou para baixo, né? Então agora, olha, se fizer esse pivô de baixo aqui, a gente pode cair bastante. É o sinal dos juros que eu falei. Cuidado com as construtoras, tá bom? E não vai vender construtora que subiu muito, tá? Pega as que estão fracas.
A que está fraca, já está em tendência de baixa, você vende. Não vai me vender uma direcional, uma PLPL, que estão lá para cima. Tá? O setor financeiro, olha, mandando uma mensagem muito ruim aqui, né? Perdendo esse fundo aqui, e tem pouco espaço para andar aqui, mas é um espaço, né? Então, mesma coisa. Tem vários bancos com oportunidade de venda, mas procura os que estão mais fracos, né? Sempre. A Sambis da vida, Bradesco da vida. O setor de utilidades continua nessa bandeira aqui, pode corrigir mais, eu acho que ele vem testar esse topo aqui, mas não é um setor bom de vender nesse momento, tá bom? Tem coisa mais bonita para vender. Indo para os principais ativos do Ibov, nós temos aqui o Itaú, que, olha, depois da semana passada, ele fez uma semana ruim aqui, né? Então, assim, eu vou te falar, eu não vou fazer um swing trade de venda em Itaú aqui, apesar de ele ter espaço, mas como eu disse, é um dos mais fortes, né? Agora, olha só essa configuração, né? Marcou topo mesmo e aqui está fazendo um pivô de baixo, acionou aqui na sexta-feira, né? Então, provavelmente, o Itaú, essa semana, vem aqui para essa região aqui dos 31, tá bom? Então, durante a semana, para day trade, tem vendas. Dá para fazer um swing trade aí pelos 60 minutos, é mais seguro, né? O Bradesco, olha, está prestes a acionar essa bandeira. E aí, eu vou te falar do Bradesco, tá? O Bradesco acionar essa bandeira aqui, tem que vender, se pega um stop pelos 60, pelo diário, onde você achar, tem que vender esse Bradesco se ele acionar a bandeira. Por que eu te digo isso? Por causa da SAMB. Olha lá, a SAMB ficou enrolando aqui, era uma consolidação, né? Mas olha só, quando perdeu, o que aconteceu? E agora a SAMB, ela deve continuar aqui, vir para os 25, tá bom? Então tem venda em SAMB. Então é isso que eu estou dizendo, que o Bradesco pode fazer uma barrona dessa, como a SAMB fez. Então fique esperto, porque isso pode acontecer essa semana. E aí vai ser uma bela de uma venda. O Banco do Brasil está mais enroscado. Então, assim, não vai se meter em venda no Banco do Brasil, né? Deixa ele quieto aqui e procura outros ativos mais fáceis. A Vale. A Vale que, olha, a semana passada aqui estava com toda a cara que ia cair, aí depois o minério de ferro subiu, ela veio aqui subiu, agora está no meio aqui. Então a Vale não dá para fazer nada com ela por enquanto, né? A Petrobras continua lá no seu caminho, né? Teve mais uma semana de alta aqui, né? Mas a Petrobras está bem conturbada. Não sei se vocês viram. Continua a mesma coisa, é infinito esse problema na Petrobras, simplesmente porque é o jeito que o governo atua, né? Cada governo tem lá os seus pontos fracos, né? A maioria deles tem muitos pontos fracos, né? Então o Bolsonaro tinha os pontos fracos dele, o Bolsonaro atravessava a rua para pisar na casca de banana e falar uma merda e todo mundo ia em cima dele, né? E o governo Lula tem esse fraco na economia, né? É todo mundo jogando contra o Haddad. Então, o que aconteceu na Petrobras agora, acho que foi sexta-feira, é que tinha 2 conselheiros lá que tinham sido indicados pelo PT, e aí teve uma ordem judicial lá que mandaram os caras saírem do conselho por conflito de interesse, que o cara fazia parte do ministério, nem sei se era o Ministério da Economia ou se era de Energia, Minas Energia, eu sei que tinha claro conflito de interesse, e aí um juiz lá mandou os caras saírem fora do conselho. Aí eu não sei se vai entrar em guerra judicial ou se vão indicar outros, se vai ser pior ou melhor, mas a questão essa putaria que fica, vai e volta, né, é que atrapalha a empresa. Então eu não gosto de Petrobras no momento porque está muita interferência. Enquanto não acalmar, eu não invisto em Petrobras. A B3, olha, com cara aqui de continuidade de venda, né? Então, essa semana aqui, fique esperto. Deixa eu voltar minha tela aqui. Fique esperto porque tem venda, tá? A Magalu também, olha, vai continuar caindo, né? Não tem o que falar. Só que já tá difícil de operar, né? Porque ela tá aqui 1,66. Putz, para ela andar, se ela andar 16 centavos, 10%. É muita coisa, né? Então, fica difícil de operar, não recomendo vocês se envolverem com isso daqui. A VEG é uma empresa forte, mas está no momento do mercado complicado. Então, ela deveria ser um ativo para compra, né? Um triângulo ascendente, mas ela deve ficar aqui um tempo até o mercado reagir. Agora, para finalizar, aliás, antes da gente ir para as commodities, eu preciso falar sobre o troféu tendência, né? Então, vamos lá para o troféu tendência, e o troféu tendência entrando nas commodities, o troféu tendência vai para o café. Então o café eu precisei colocar aqui no gráfico mensal para vocês terem uma ideia. Por que ele está ganhando o troféu tendência?
é a primeira commodity aqui que está se destacando das commodities, as principais commodities brasileiras de comida, né? Só que vinha numa tendência de baixa aqui, olha, até 2020. Aí ele pegou, olha só, fez aqui um primeiro pivô, já começou a reversão. Aí aqui, olha, quando ele rompeu isso daqui, ele deu uma pernada espetacular. Aí a gente já traçou aqui no Fibonacci, né? E ele veio aqui, olha, veio reagir aqui na última retração de Fibonacci. Ficou um tempo aqui, fez um fundo duplo, veio aqui, olha, embandeirou. E essa semana aqui, esse mês aqui, está rompendo e já veio testar esse topo aqui. Não sei se vai romper já, né? Mas isso daqui é um pivô de alta, esse café aqui vai embora, tá? Então, o troféu tendência vai para ele porque é um movimento espetacular de reversão de tendência e coisa de livro, tá? Esse daqui é um gráfico que eu vou deixar guardado, que se um dia eu for escrever outro livro, eu vou colocar ele, tá? Então, agora, para finalizar, vamos voltar para as commodities. Começando aqui indo para o café, nós já mostramos, né? Então aqui olhando o gráfico semanal, ele a semana passada tinha dado um belo de um rompimento aqui, e essa semana aqui veio atingir aqui o alvo, né, desse topo. Agora vamos ver como é que reage, se fica um tempo aqui ou se rompe. Eu gostaria que ele ficasse um tempinho aqui para deixar um stop para a gente comprar ele no rompimento aqui do 280, tá bom? A soja continua enroscada aqui no fundo, não tem o que fazer na soja, tá? O boi também continua nessa consolidação aqui, olha, já está um ano nessa consolidação aqui, não tem o que fazer. E o milho, que está aqui, não sabe se vai perder, se fizer pivô de baixa, tem venda, tá? Mas tem que perder esse fundo, não adianta se envolver com ele antes disso, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever lá no Instagram, @mfmodé, para acompanhar tudo o que acontece aqui na nossa recuperação do canal do YouTube e também acompanhar a melhor live de abertura do Instagram todo dia às 8h15 da manhã, tá bom? Valeu, um abraço.